Você quer que Deus rasgue os céus e venha sobre você, o céu já está rasgado, querido. O céu já está aberto. Deus já liberou todas as bênçãos sobre as nossas vidas. Você já é mais que abençoado, você é mais que vencedor. Pastor, por que não acontece? Eu preciso me apropriar, eu preciso tomar posse, eu preciso entender o caminho das pedras, aonde eu vou pisar firmemente, aonde eu vou andar firmemente, para experimentar aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. É vontade de Deus te abençoar. É desejo de Deus cuidar do teu coração, prover na tua vida tudo que você necessita para viver, para estar bem, para estar em comunhão com os irmãos. Deus deseja e já te abençoou com tudo isso. Muitas vezes deixamos de viver, deixamos de experimentar. E não é porque você erra, querido, não é porque você é um pecador, não é porque você é uma pessoa falha, porque nossas falhas e pecados foram pagos e justificados na cruz. Na verdade, é porque nós não seguimos o caminho, a direção, o lugar aonde está a bênção. Sabe, você percebe que tudo na nossa vida é processo. Você vai abrir uma conta, você tem um processo para fazer, você tem certos documentos para levar. E se você não levar os documentos, a conta é para todo mundo, está livre. Mas se você não passar pelo processo, você não abre. Se você vai entrar numa empresa, é necessário processos. Tudo é necessário processos. E para andar no reino de Deus e experimentar o que já é nosso por direito, é necessário passar pelos processos. Por isso nós estamos falando de uma série onde nós estamos falando sobre honra, ok? Fala comigo, honra. Precisamos compreender realmente o sentido dessa pequena palavra e o valor e o poder que ela tem. A honra, querido, é a chave que nós usamos para ser recompensados, ok? Deixa eu falar algo para você, só para você entender no âmbito natural. Não estou indo ainda para o espiritual, nós já vamos entrar em lugares celestiais. Porém, no natural, amado, escute. Quando alguém faz algo a mais, além do que é o normal, quando essa pessoa te serve, por exemplo, você cumprimenta alguém e essa pessoa, você está conhecendo alguém, e quando você conhece essa pessoa, ela só normalmente, olá, tudo bem, prazer, boa noite, enfim. Mas quando essa pessoa ela é algo a mais, ela, nossa, olá, boa noite, prazer, como falaram bem de você, realmente, olha, você é bonito, sabe, você tem uma beleza diferente, sabe, eu me agradei de você, eu não só estou te conhecendo, mas, ei, olha um presentinho que eu trouxe para você, sabe, amado, quando você é recebido dessa forma, cara, eu tenho certeza que dificilmente você vai olhar para essa pessoa e ter uma má impressão dela, e ter um sentimento que essa pessoa, talvez você vai estranhar porque, não sei se é normal acontecer esse tipo de apresentação, mas você vai ter uma empatia, você vai falando, se alguém falar mal dessa pessoa, fala assim, não, aquela pessoa, ela é diferente, você não fale mal dela. Por quê? Porque essa pessoa praticou um princípio chamado honra. Ela não fez algo de desonra, né? Tratou você com maldade, com descaso. Ela simplesmente foi além do normal. Sabe, vocês têm filhos, vocês têm corações, vocês sabem nós somos pessoas que sabemos doar, presentear, homenagear as outras pessoas. Sim ou não? E eu tenho certeza que como bons cidadãos, ou como bons pais, ou como bom marido, boa esposa, bom filho, todos nós temos deveres, ok? Amém? E se meu filho for um menino que estuda, um menino que me obedece, não me desobedece, então ele me obedece, se ele cumpre os critérios, as observações que nós temos na nossa casa, as leis, os direitos, cara, eu vou ficar muito feliz, e isso já é ótimo. E eu vou dar sustento para esse meu filho, eu vou dar casa para ele, eu vou dar proteção para ele, eu vou dar amor, eu vou falar bem dele, ok? Amém? Ele vai comer do que eu comer, ele vai vestir do que eu vestir, eu sempre vou estar repartindo minhas coisas com ele, beleza? Mas se esse meu filho, além de praticar as normas que já estão estabelecidas dentro da nossa casa, mas ele for um cara além, por exemplo, eu chego em casa
não só sou recebido como um boa noite, mas ele se levanta da onde ele está, ele vem até mim, ele me dá um beijo, ele fala: pai, o que o senhor está precisando? O senhor quer que eu tire os teus sapatos? O senhor quer que eu faça alguma coisa? Eu vou tirar o seu casaco, eu vou pendurar lá na sala. Olha, pai, eu preparei isso. Ele foi além. Querido, eu com certeza vou aumentar meus esforços para abençoar esse filho, ele será uma pessoa diferente dos outros filhos, com certeza ele vai receber mais. Não é que eu estou sendo injusto, é porque o princípio é honra. Honra gera honra. Amém? Você concorda comigo? Eu não deixo de amar os outros filhos, eu amo. Só que, amado, quem honra, recebe honra. E você vê que são pequenos detalhes que nós pomos em prática no nosso dia, que faz toda a diferença. E o Senhor, nós aprendemos que o Senhor falou na sua palavra, e Ele disse: honrarei aqueles que me honrarem. Deixa eu te dizer algo, amado. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou alguns fulanos, Ele não amou algumas pessoas em particular. Ele amou o mundo. Deus, Ele perdoou o pecado de todos. Deus, Ele abençoou a todos. Porém, o princípio da honra nos leva a viver o especial de Deus. Não é privilégios para poucos, mas é para todos que honram. Está entendendo? Você entende isso? Posso ouvir um amém? Então nós estamos falando sobre essa questão, estamos trazendo princípios dentro dessa palavra, dentro dessa mensagem, aonde está mudando a nossa mentalidade para andarmos em honra, para praticarmos a honra, para vivermos o que Deus preparou para cada um de nós, amado. Deixa eu te dizer, Deus preparou bênçãos abundantes, recalcadas, sacudidas, transbordantes. Essa é a palavra de Deus. Nós teremos para emprestar, nós teremos paz em nosso coração, no meio das guerras, nós temos estabilidade emocional. No meio das lutas, das dificuldades da vida, nós somos firmes, somos convictos de que Ele está conosco. Mas esse tipo de sentimento, de convicção, de postura, só vive quem honra. Por quê? Porque nós falamos semana passada sobre duas pessoas. Duas pessoas que tiveram atitudes que mostraram o que era honrar. A primeira nós falamos sobre um centurião, aonde esse chegou até Jesus e ele disse para Jesus: olha, na minha casa tem um servo, ele está enfermo. E Jesus falou: então vamos lá. Ele falou: não sou digno, vai, só se o senhor mandar, porque eu sou um homem de autoridade, eu tenho autoridade. E ele está trazendo aqui um princípio da autoridade. O que isso nos ensina, amados? Se você não tiver alguém que está sobre a tua vida como uma autoridade tua, você não consegue ter autoridade sobre ninguém. Sabe, o que tem muito hoje são pessoas andando por si só, da tua maneira, e elas não prestam conta para ninguém. Elas fazem o que quer. É necessário ter alguém em tua vida que ponha limites em você, amado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Mas o quão difícil é isso, o quão injusto isso parece, mas isso é uma posição de honra, porque quando eu entendo que eu tenho pessoas que eu presto conta, pessoas que têm voz sobre a minha vida, me direcionam, me mostram caminhos, me corrigem, me exortam, me ensinam, eu estou num processo, e porque eu dou autoridade a esses, eu honro esses, eu também agora ando em autoridade sobre aqueles que estão abaixo de mim. Eu também agora entendo o que é honra. Eu entendo o que é realmente autoridade. Se você não honra alguém, se você não tem alguém como autoridade sobre a tua vida, amado, sabe, dificilmente alguém vai olhar para você e falar assim: você tem autoridade? Nenhuma. Nenhuma. Faz sentido? Nós vivemos em um século que isso é uma cultura mundana. Uma cultura onde eles não querem obedecer. São rebeldes, mas não estou falando de crentes, eu estou falando de cultura do mundo. E nós muitas vezes nos assimilamos com essas pessoas. Nós nos comparamos, amado, você precisa entender quem é você. Você é um filho de Deus, embaixador, um rei, um sacerdote, que está nessa terra fazendo a diferença.
mostrando para o mundo como honra, como serve, como é verdadeiro esse reino dos céus. Amém? Nós não podemos nos comparar, nós não podemos nos igualar. É injusto isso, você vai perder, amado, se você ficar se comparando com o mundo. Porque o mundo não tem um Deus sobre a vida dele. O mundo faz o que quer. Então a rebeldia no mundo, esse negócio de obedecer, de autoridade, é uma coisa complicada. O problema é que nós se convertemos, passamos para a luz e queremos carregar ainda esse processo. Mas nesse reino, se nós não tivermos Cristo como cabeça nosso, nós não andamos em honra. E você não experimenta. Por quê? Porque você não tem autoridade. Quer que eu te provo? Sabe, você pensa tanto na questão de autoridade e você é aquele que decide sobre a tua vida, né? Então, pelo menos, controle a tua vida. Pelo menos, põe a autoridade que você tem sobre você em um plano verdadeiro, real, não a uma utopia. Por exemplo, quantas coisas você disse que ia fazer e deixou de fazer? Quantas vezes você falou sobre autoridade sobre você mesmo, naquilo que você vai comer, naquilo que você vai planejar, naquilo que você vai vestir, da maneira que você vai andar, e você não teve capacidade de ter autoridade sobre você mesmo, você não consegue controlar você. E o problema não está então, amado, em coisas, nas pessoas. O problema está que você não respeita nem a sua autoridade, nem o que você determina na tua vida, que você planeja na tua vida, você não consegue nem honrar você sobre você. Fala, é forte isso, pastor? Qual de vocês que falaram que ia economizar e não economizaram? Qual de vocês que não falaram de fazer uma nova dieta, de mudar hábitos da vida? Você com você, e você não consegue ter autoridade sobre você. Olha, dou uma dica para vocês, faça o curso Habitudes, vai ajudar você a mudar seus hábitos e atitudes, amém? Glória a Deus. Bom, mas continuando, e nós vimos uma outra mulher na semana passada, e ela era aquela mulher que ela passou por um processo onde ela necessitava de algo, e aquele algo não aconteceu da maneira que ela imaginava. Ela chegou na pessoa certa, ela se colocou de uma forma certa, ela se dobrou, ela buscou o Senhor, mas o Senhor disse para ela não. Sabe, quantos de nós, diante dos nãos, diante de respostas contrárias, nós temos tomado uma postura, então já que é não, também eu vou pôr o pé na jaca, eu não quero mais saber de nada, eu também não vou mais obedecer, eu também não vou mais fazer, e eu deixo de andar em honra, em autoridade. Sabe, amado, o que nós precisamos é uma posição de humildade. Uma posição onde o nosso coração se fala assim, peraí, eu tenho que abaixar minha voz. Porque existe uma autoridade sobre mim. Existe alguém que está falando para mim não, e eu tenho que respeitar esse não. Se eu não aprender a fazer isso, querido, dificilmente você vai viver na honra, na recompensa daquilo que Deus tem para a tua vida. Não é porque Deus não quer te abençoar. É porque você é uma pessoa instável. É uma pessoa que não sabe respeitar autoridades que estão impostas sobre nós. E isso foi Deus que estabeleceu. Amém? Então nós vamos hoje aprender com Jesus como fluir em honra. Porque Jesus não quer fazer só um gatinho pingado aqui, dar um milagre para você. Hoje está precisando do quê? Eu estou precisando de paz, pastor, na minha casa. Então tá, toma. Aí daqui 2 anos você vem, estou precisando do quê? Não, Deus quer nos abençoar constantemente, todos os dias, a toda hora. O processo de bênção de Deus na nossa vida é constante. Se você pegar Deuteronômio 28, você vai ler ali como deveria ser um homem de Deus viver nessa terra. Bendito será ao entrar, bendito é ao sair, tudo que ele põe a mão prospera, os seus filhos são abençoados, sua casa é uma bênção, tudo é mais bonito para esse homem de Deus. E essa bênção é para todos nós. Você sabia disso? Você crê que todas as promessas que estão nessa palavra, todas, elas já estão liberadas para a sua vida? Mas quantas vezes nós desonramos a Deus por duvidar dessa verdade? Sabe, um dia chegou um homem diante de Jesus
e ele precisava que seu filho fosse curado. E Jesus disse para ele assim: se você crê, tudo pode, aquele que crê. E eu creio que o princípio de honra estava no coração dele. E ele olhou para dentro de si e ele falou: puxa, eu não tenho tanta fé para crer no milagre. E ele não pôs uma máscara do tipo: eu creio, eu vou acreditar, eu estou forte, eu estou experimentando isso. Ao contrário, ele falou: Senhor, me ajuda na minha fraqueza, na minha incredulidade. Ele se posicionou em honra. Ele disse: o Senhor é a autoridade. Eu entendo o que o Senhor está dizendo, mas eu ainda acho que é pequena a minha fé. Não, eu duvido, o Senhor não pode. Até parece que pode acontecer algo de bom sobre a minha casa, sobre a minha vida. Ele não se posicionou dessa forma. Ele disse: Senhor, eu tenho dificuldade em crer, mas se o Senhor está dizendo, o Senhor é a autoridade, me ajuda a crer. Ele não desiste. E ele falou assim: olha, porque crestes, recebesse, vai, seu filho está curado, está salvo. Deus está falando com você, amado. Sabe, a gente precisa ser radical em algumas coisas, mas ao mesmo tempo precisamos ser muito sinceros naquilo que estamos pensando, agindo, vivendo, experimentando. Então olha só o que Deus está falando sobre o fluir da honra. Na semana em que Jesus foi ser crucificado, ele fez essa afirmação. Ele disse assim aos seus discípulos. Lucas capítulo 13, verso 35, diz assim: eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus está trazendo um alerta. Ele está falando: olha, vocês vão passar um perrengue, vai ficar vazio, as coisas, eu não vou estar mais com vocês. Ele continua: eu digo que vocês não me verão. Não o quê? Não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Então peraí, Jesus ele vai ser assunto aos céus, ele vai para o Pai, ele está à direita de Deus Pai, nós sabemos disso. E o que é ver Jesus hoje? Como nós vemos Cristo? Se você falar para mim: pastor, eu vejo ele pessoalmente aqui aos olhos, a Bíblia diz que não. Ele pode se revelar de alguma forma, mas querido, o texto está muito claro: nós veremos ele diante daqueles que vêm em nome do Senhor. Então vocês o verão quando? Quando o Natan, como homem de Deus, vir em nome do Senhor e falar: ei irmão, olha isso, olha a minha vida, olha o que eu sou, olha o que eu tenho sido. E aí você olha para o Natan e fala: bendito é esse que vem em nome do Senhor. Então, em outras palavras, o que o Senhor está nos dizendo aqui, que vocês não o verão mais, até que reconheçam aqueles que Ele está enviando. Então Deus agora começa a enviar os seus, para que esses sejam imagem de Cristo, e que a sua igreja, que os teus filhos, que todos nós possamos ver Jesus através do nosso irmão que está aí do teu lado, que Deus está colocando sobre a nossa vida. Então nós vamos perceber e veremos a Cristo até que aqueles homens, que Ele enviar em seu nome. Então Jesus disse que se manifestaria quando abençoássemos, honrássemos os que viriam em nome dEle. Por quê? Porque o texto é assim: vocês o verão quando, até que vocês digam: bendito. Olha, que honra, que valorização, que importância tem essa pessoa. Sabe, é muito fácil criticar liderança. É muito fácil você criticar pastores. É muito fácil você criticar alguém que está fazendo alguma coisa neste lugar. E a pergunta que eu faço: por que você não faz o que esse pastor está fazendo? Por que você não faz o que esse líder está fazendo? Por que você não toma coragem? Pô, isso seria muito bom, querido. Só aqui nós teríamos quase 100 pastores sendo levantados, aqui 100 igrejas e mais um monte de gente sendo transformada. Sabe, a gente critica, a gente põe posicionamento, a gente pensa em várias coisas, a gente julga. Mas o que você faz? Toma o lugar dele. Sabe, se põe não, vai lá.
põe no lugar de cuidar de pessoas. Começa a ser um exemplo. Começa a se colocar numa posição de líder, então, já que você anseia por isso. De vez de ficar criticando, de vez de ficar, questionando, de vez de ficar duvidando. Porque existe um preço, querido, existe um sacrifício. Claro que existe um chamado. Mas a gente precisa entender, presta atenção. Eu não estou, eu só critico, eu só falo. E o que eu faço em prol disso? Então, não fala não. Entendeu? Guarda a língua aí dentro do teu coração. Agora, quando você começar a fazer alguma coisa, você pode conversar. Faz sentido o que eu estou falando? João, capítulo 13, verso 20, diz o seguinte: eu garanto, Jesus dizendo, eu garanto que quem recebe aquele que eu enviar, olha o que Jesus está garantindo. Você já viu, como assim, eu garanto isso para você. Deus mente, Deus volta atrás da sua palavra. Então ele está garantindo uma coisa aqui, ele está dando a sua palavra diante do que ele vai dizer agora. Olha o que ele diz: eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que eu enviar. Agora, vamos mudar aqui, vamos entender que a palavra receber é dar honra, tá? Porque eu recebo então alguém, eu dou honra para essa pessoa, eu estou dando valor para ela. Então vamos ler lá comigo. Em verdade lhes digo que quem me honrar, ou honra, aquele que eu enviar, honra quem? E quem honra a mim, honra aquele que me enviou. Vamos nos aprofundar mais. Mateus 10, 40. Mateus 10, 40 diz assim: quem recebe você, Jesus está dizendo, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Verso 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Obrigado. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, se nós mudarmos a estrutura disso e colocar aonde receber, palavra honra, fica assim: quem vos honra, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta no caráter de profeta? Detalhe: honrar um profeta no caráter de profeta, como um profeta, receberá o galardão de profeta. E o que é um galardão de profeta? Profeta é aquele que move o sobrenatural. Profeta é aquele que traz aquilo que não existe à existência. Profeta é voz de Deus na terra, anunciando os seus planos, seus feitos e sua vontade. Ok? Vamos lá, vamos entender. Então, quem recebe um profeta no caráter, na posição de um profeta, recebe a recompensa do profeta. Escute. E quem honra um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honra, ainda que seja com um copo de água fria, um dos pequeninos, pois ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Só um minuto. É que eu estava chorando no louvor, e quando eu choro é uma benção. Então, o que Deus está estabelecendo aqui, amados? Níveis de autoridade. Porque não existe honra se não tem autoridade. Não existe princípio da honra se não tem quem você honrar.
Então, ele está estabelecendo aqui níveis de autoridades. E o primeiro nível de autoridade, ele fala assim, o próprio Jesus disse, Mateus 28, 18, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então, o primeiro nível de autoridade é Jesus. E porque nós amamos Jesus, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, porque Jesus é o Senhor e toda a autoridade está sobre Ele, nós o honramos, amém? Eu tenho certeza que aqui ninguém é capaz, em sã consciência, de dizer assim, Senhor, tu não presta, Jesus, eu não quero te obedecer. Eu tenho certeza que você não faz isso. Você fala assim, você faz isso de outra forma. Você fala assim, ai, Jesus, é tão difícil. Ai, o Senhor não sabe a luta que eu tenho. É a mesma coisa que você está dizendo, eu não quero te obedecer, mas de uma forma que talvez pareça que você não carregue tanto peso sobre você. Porque se Ele falou que você consegue, você consegue. Fé é um posicionamento de honra. Fé é o que move o natural e que traz o sobrenatural se tornar natural. E se Jesus está falando que você pode, que você é capaz, que você consegue, a sua posição é andar em fé. A sua posição é dizer, eu creio. A sua posição é dizer, é verdade. A sua posição não é justificar, não é trazer para você argumentos, pensamentos que justificam a tua falha do teu caráter, da tua fraqueza, de tudo isso. Escuta. O diabo não quer que você ouça isso. Por isso ele está colocando sono em você. Escuta. Isso muda tudo na nossa vida. Isso nos faz experimentar. Sabe, quantos de vocês buscam o segredo de alcançar os milagres de Deus? Deixa eu te contar, não tem história, não tem 7 passos, não tem nada disso. Tem só, eu lanço a minha fé e eu creio e pronto, acabou. Porque essa mesma fé que te faz andar em obediência, olhar para a tua fraqueza e falar, eu consigo, é a mesma fé que você vai precisar para que a tua conta engorda, para que as coisas vão bem na tua vida, para que o sucesso aconteça na tua história, a tua vida profissional seja uma bênção. A mesma fé de obediência é a mesma fé de milagres. A mesma fé que eu entrego para crer e obedecer a Deus e deixar com que as minhas fraquezas sejam fortalecidas pelo poder de Deus, é a mesma fé que eu vou ter que ter para viver o sobrenatural de Deus na questão financeira, na questão sentimental, na questão amorosa, no sobrenatural de Deus acontecendo na minha vida. Então a todo momento Deus está nos fortalecendo a nossa fé, a todo momento Deus está elevando a nossa fé. E quando você resiste a isso, quando você diz não consigo, quando você diz que não acredita, quando você põe esses contras à palavra de Deus, você está deixando de esticar a tua fé, de viver o melhor de Deus. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? Senão você pode ir para casa. Estou brincando, não vá não, porque até o final você vai ouvir. Então o primeiro nível de autoridade estabelecida é Jesus. E ele fala assim, agora porque eu tenho autoridade, eu dou autoridade a vocês. Então o segundo nível de autoridade estabelecido é o profeta. E quem é o profeta, amado? São aqueles que exercem autoridade sobre nós. Por que o texto usa profeta? Porque até neste momento, um homem de autoridade, uma boca de Deus na terra, não era um pastor, não era um apóstolo. Isso Jesus vai estabelecer mais para frente. Mas até então, desde Abraão para frente, de Moisés para frente, o profeta era a autoridade espiritual. Era a autoridade estabelecida por Deus. Era a voz que exortava.
Era a voz que ia no meio do povo. Se o rei estivesse em pecado, ele ia olhar para o rei e falava: ei, rei, você está em pecado. O profeta é aquele que determinava: ei, vai chover, vai secar. O profeta é que determinava milagres. O profeta é que direcionava o povo de Deus a caminhar na vontade de Deus. Então hoje aqui, Deus ele muda um pouco o nome das coisas. O profeta é o pastor, o apóstolo, o evangelista, o mestre, né? Quem mais? Pastor, apóstolo, mestre, evangelista e profeta. Amém? Mas também tem outras autoridades. Por exemplo, o seu pai é autoridade. Os seus pais são autoridade sobre a tua vida. E quantos de nós desonramos eles? A palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem sobre a terra e que você seja enriquecido para viver esses dias longos na terra. Olha, filho, você quer saber, amado, como que você faz para ser rico? Ei, olha para mim, vocês dois. Presta atenção, abre os ouvidos. Está aberto? Aqui abrir o ouvido é dizer assim, ó: eu quero tirar toda a vergonha, a timidez, o rancor. Amém? Olha para mim. Isso. Não olha para o chão, não. Escuta. Vocês têm sonho de ser prósperos nessa terra? Vocês querem viver bastante? Querem mesmo? Sim ou não? Quer viver bastante pedindo esmola para todo mundo, ou quer viver bastante sendo um abençoador e transformando vidas? Querem ser ricos? Querem? Você não quer? Quer? Quer, muito bem. Sabe o que Deus está falando? Honra aquela mulher ali, ó. Olha lá para trás. Isso, você, Gustavo, honra aquela ali, ó. É o caminho. Os seus dias serão aumentados. Se você ia viver só 50 anos, agora ele aumenta, vai para 100. E recompensas de riqueza e condição de Deus, Ele vai te dar para vocês verem o melhor dos tempos de vocês nessa vida longa. Mas ó, honra papai e mamãe. É a palavra de Deus. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Você tem chefe? Tem gerente? Tem supervisor? Tem? Para de falar mal deles. Ah, pastor, você pegou pesado agora. Por isso que não acontece nada de diferente na tua vida. Porque você, de vez abençoar e honrar aqueles que estão expostos sobre liderança, você trata eles de uma outra forma. E você não anda no caminho da bênção, no caminho do milagre. Esposa, a Bíblia diz para você honrar teu marido. Marido, honra tua esposa. Nós já vamos entrar nisso. Porque quando o marido e a esposa estão juntinhos, tudo que eles combinam dá certo, prospera, acontece. Mas o que a gente vê dentro de casa é um reino dividido, um indo para um lado e outro para o outro. Aí quer ensinar os filhos a honrar o pai. Como? Não se lembra? Se você não respeita a autoridade, como você vai ter autoridade sobre alguém? Se não tem uma voz que fala na tua vida aí, você está errado, e você não valoriza essa voz, como você vai ser alinhado para o caminho certo? Então o princípio da honra, querido, é manifesto, é revelado através daqueles que Deus estabeleceu como autoridade sobre as nossas vidas. Não tem como você honrar a Deus só com a tua boca e dizer: Jesus, eu te amo, eu te honro, mas não respeita a tua liderança, não respeita teu pai, não respeita teu chefe, não respeita as pessoas que têm autoridade sobre você. Amado, você quebra o princípio, você deixa de viver o melhor de Deus. Porque você fica levantando um monte de argumentos, um monte de questionamentos, e deixa eu te falar, a palavra de Deus é imutável, e glória a Deus por isso. Fala, glória a Deus. Viu? Não obedece, tá vendo? Mas não é que ela quis ser rebelde, é que ela está com vergonha.
Fala aí, glória a Deus. Aí, fica bonitinho. É importante a palavra de Deus ser imutável? Não é? Porque, vamos dizer que Deus olha para você, casal, e Ele fala assim: vou abrir as portas do céu para vocês, vou abrir uma empresa, e nessa empresa vocês vão ter tempo para cuidar da família, vão ter dinheiro para comprar o que der vontade, não vão chorar mais por necessidades. Levanta a mão assim, casal, faz assim, ó. Casal. Tá no céu, né? Não, pode ser. Quem toma posse, casal, levanta a mão. Fala, eu recebo, pastor. Não é bom? Mas aí você pega e erra. Vocês pegam e fazem alguma coisa errada no meio do percurso, certo? Aí Deus volta. Ei, casal, que ergueu a mãozinha e disse: ó, vou receber o milagre agora. Vocês erraram e agora eu estou arrependido e não vou mais fazer isso para vocês. Poxa, que triste, né? Então, é muito bom Deus não mudar, porque Ele não vai mudar. Quando Ele fala uma coisa que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não é bom Ele mudar? Mas também Ele é imutável nas coisas que Ele diz. Não é não. Entende? Porque precisa ser assim. Faz sentido? Você compreende isso? Está simples para você? Então, nós precisamos entender que quando Jesus, está declarando honra o profeta como profeta, Ele está referindo-se a homens de autoridades que pronunciam palavras, que exortam, que nos ensinam e que nos capacitam. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 1. Talvez você fale assim: pastor, o senhor está mais nisso. Então vamos lá, Hebreus capítulo 1. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes. Deus, quem que está falando? Deus. Quantas vezes? Muitas vezes. E de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos... Então Deus, Ele fala através de quem, querido? De homens que foram estabelecidos como autoridade em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Isso é muito bom. Olha que Efésios capítulo 4, verso 11 diz: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então Deus criou uma hierarquia, queridos. Deus estabeleceu essa coisa de que tem autoridade sobre nós. O homem, como eu disse já, se você não tem alguém que você respeite em autoridade, nem mesmo você consegue dominar você mesmo. Quantos já fizeram promessa dizendo: eu não vou comer chocolate essa semana? E quantos já falharam nessa promessa? Cara da Luana. Você percebe que você é aquele que dá autoridade e tem o poder de tirar a autoridade? Então está nas tuas mãos, amado, você viver o melhor de Deus. Não está em Deus fazer algo. Ele já morreu, Ele já fez tudo por nós. Ele já consumou todas as coisas. Está agora em você ter domínio próprio e falar e estabelecer: esse aqui é autoridade, esse aqui é autoridade, esse aqui eu vou cuidar, esse aqui eu vou fazer isso. E aí, desta maneira, o viver no sobrenatural, nas bênçãos, nos milagres de Deus, vai ser algo fluente em sua vida. Constantemente você será uma pessoa onde as pessoas olharão e falarão assim: olha, aquela pessoa, tudo que ela faz prospera, a família dela é uma bênção, tudo dá inveja, sabe? Tudo que ela tem eu quero, porque não é riqueza, ela tem algo muito maior que riqueza, ela tem algo que não acaba, ela tem Jesus todos os dias. Não é gostoso ver alguém assim? Sabe, eu tenho falado ultimamente, e eu falei muito tempo da minha vida isso, e o Senhor tem corrigido o meu coração, e eu quero hoje estabelecer uma coisa aqui. Às vezes eu falo assim que é difícil encontrar um crente verdadeiro, e eu sei que vocês já ouviram falar isso. Às vezes a gente fala assim que é difícil ter um pastor que está fazendo uma coisa certa, é difícil ter jovens que estão levando a sério o evangelho de Jesus.
Sabe, e Jesus, ele me chamou meu coração, e né, como nós cantamos na canção, ele sabe como falar com a gente, né? Ele falou: filho, está errado isso. Não é difícil não, filho. Existem muitos aí amando e morrendo por Jesus. Existem muitas vidas, muitas mulheres, sabe, mulheres que estão presentes aqui. Existem muitas mulheres dedicando a sua vida fielmente a Jesus. Muitas mulheres que dobram o joelho, que oram, que traz o céu para a terra. Existem muitas mulheres que são submissas ao seu marido por temor à palavra de Deus. Mulheres que se posicionam em honra ao Senhor. Existem muitos homens, sabe? Homens que honram a sua casa, homens que honram a sua igreja, homens de verdade, homens de Deus, que estão fazendo milagres, estão curando enfermos, que estão amando a Jesus todos os dias. Existem muitas igrejas bênçãos, existem muitas famílias que são de Deus nessa terra. Existem muitos jovens, vocês acham que vocês estão fazendo bastante? Existem muitos jovens queimando por Jesus, muitos jovens, sabe, entregando sua vida para Jesus. Enquanto está na sua vida solteira, o que importa para esses jovens é Jesus, e eles estão libertando muitos outros jovens, eles estão operando milagres, eles estão vivendo o sobrenatural de Deus. Ei, jovens, presta atenção, tem muito jovem queimando loucamente por Jesus aí. Pastor, por que a gente não acha? Porque onde você está vivendo não é lugar de viver, amado. Mas começa a procurar aí. Eu tenho, nas minhas redes sociais, eu tenho muitos pastores abençoados, muitas mulheres de Deus, muitos jovens que eu olho assim e admiro. Eu falo: cara, olha o que esses meninos estão fazendo por Jesus. Né? Cuidado para você não ficar para trás. Pega o bonde dos que estão indo para frente. Não acha que a gente está com... a Atos é uma igreja top. Se a gente pensar assim, a gente não cresce. Tem muito banco vazio aqui. Então precisa de trabalho. Precisa de alguém orar mais aí por alguém. Tem muita gente ainda sofrendo no nosso meio aqui. Não dá para a gente falar que nós estamos num lugar bom. Claro, até hoje o Senhor tem sido misericordioso com a gente, nos agraciado com palavras, com verdade, nos amando, mas não para a gente se acomodar. Então tem gente com... Tem obreiro melhor que você. Eu não quero gerar uma inveja no teu coração, mas eu quero que você entenda que tem mais patamar para ser buscado aí. Tem pessoas adorando de uma forma diferente aí, onde coisas sobrenaturais estão acontecendo. E deixa eu te falar, não são privilégios do que elas fazem para alcançar isso de Deus. Deus não escolheu só elas, Deus escolheu derramar sobre toda a carne. O Espírito está sobre todos. O que está faltando? Honra. O que está faltando? Entender a sua posição. Aí o texto continua dizendo, e ele começa outros níveis. O nível de autoridade só fechando aqui da questão do profeta. Então, receber um profeta como profeta, isso implica em reconhecer e respeitar a autoridade e o chamado divino sobre a vida dele. Eu reconheço, eu respeito, ali tem um homem de Deus. E se você tiver algo com esse profeta, querido, contra, algo que está errado, deixa eu te falar uma coisa, isso não dá margem ou justificativa para você deixar de honrá-lo. Porque nós honramos, e preste atenção no que eu vou falar, nós não honramos a pessoa por aquilo que ela está fazendo, mas por aquilo que ela foi estabelecida. Você não escolhe a barriga onde você vai ser gerado. Você nasceu, se sua mãe não é tão boa como você imagina, a Bíblia fala, então já que não é conforme a palavra diz, você pode desonrar. Ei, Josué vai ter que te honrar pro resto da vida. Você sendo bênção, doida, ou o que for, ele vai ter que te honrar. Faz sentido? Então, se Deus estabeleceu uma autoridade sobre a tua vida, e aí talvez essa autoridade está falhando, ela é grossa, ela não faz conforme a palavra, ela está meio assim, amado, não justifica você desonrar. A honra não é diante do que a pessoa faz, e sim do que ela é estabelecida sobre nós.
Se lá na porta tem alguém para cuidar e para fazer alguma coisa, e você não gosta daquela pessoa ou não, você deve honrar aquela pessoa, independente se você gosta ou não. Está me entendendo? Autoridade é autoridade. Honra é honra. E o Senhor continua dizendo então você precisa ter uma demonstração. Significa ouvir atentamente a sua mensagem. Porque se você não recebe um profeta como um profeta, e quando ele diz para você, para com isso, porque o resultado talvez nós não sabemos, mas a Bíblia diz que quem não para, a morte é um resultado de pecados, talvez você não está vendo. Quem vai te direcionar, querida, para você andar de uma forma diferente? Essa mensagem que nós estamos pregando, se você olha para isso e, legal, interessante. O que isso muda na tua vida? Você não está recebendo um profeta na qualidade de profeta. Então, o poder da palavra, o poder de Jesus não pode ser manifestado na sua vida. Lembra, Jesus estava num lugar. E a Bíblia diz que ele não pôde, não que ele não queria, não que ele não tinha poder, ele não pôde fazer milagres. Por quê? Porque as pessoas não o reconheceram como profeta. Não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Não é esse que brinca entre nós, que estava entre nós, que cresceu com a gente? Ele é carne como a gente. O que eles deixaram de viver? Cura sobrenatural de Deus, provisão de Deus, o melhor de Deus. Deus estabelece pessoas, amados, para que essas pessoas produzam na sua vida coisas sobrenaturais. A forma que você me honra é a forma que você vai receber honra. De novo, honra não é bajulação, puxação de saco. Honra é valorização. É tratar com excelência aquilo que precisa ser tratado. Amém? Deus está falando com você. E quando nós recebemos um profeta como um justo ou como um dos pequenos, querido, aqui isso sugere uma atitude de desonra. Então, a pessoa é autoridade, mas você olha para ele e você fala assim, o pastor é careca, eu tenho mais cabelo que ele. Não, o mesmo pastor que fala com Deus, eu também falo com Deus. Sabe, o mesmo pastor, ele tem necessidades, ele tem dificuldades, eu também tenho. Sabe, você começa a se igualar, porque o justo, o galardão de justo, ele está falando assim de pessoas que estão no nosso mesmo patamar. E nós devemos honrar o justo. Mas o problema é quando você estabelece o profeta e você coloca ele como um justo na sua vida. Não, nós somos igual. Nós somos igual. Isso é verdade. Só que tem uma diferença, querido. Existe uma autoridade sobre a minha vida que está sobre você. E quanto mais você resiste a essa autoridade, menos você experimenta daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não estou aqui querendo ser um ditador. Ei, agora eu mando em você. É difícil às vezes falar sobre isso na posição de autoridade. Mas como que eu vou te ensinar a ter autoridade de outra forma? Como eu vou chegar aqui e falar, ei amado, a Bíblia está dizendo que se você honra o profeta no galardão de profeta, você receberá o galardão do profeta, você receberá o que esse profeta tem para liberar sobre a tua vida. Como que eu vou dizer isso para você? Agora muitos, porque estamos aqui, estamos num nível de amizade, porque estamos nos relacionando, estamos juntos, começam a tratar esse que tem autoridade de uma forma comum. Não é com desonra. Não, nós estamos igual. Não tem igualdade. Igualdade no nosso... A gente vai caminhar junto, vamos crescer junto, mas a autoridade está estabelecida. Você nunca vai ser pai do seu pai. Faz sentido? E de novo, da maneira que você honra, você vai ser honrado. Sabe, quando nós então tratamos um profeta como um justo, como um pequeno,
nós temos uma subestimação do papel e da mensagem que esse profeta carrega. Ela perde o peso, ela perde o valor, ela perde a credibilidade. Por isso não tem efeito na tua vida, não na vida do profeta, na tua. O reconhecimento da autoridade não traz bênção para a autoridade, não traz resultado para a autoridade, mas ela produz frutos sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Entender esse princípio gera fruto na tua vida. Isso pode resultar em não dar a devida importância às palavras e advertências divinas que o profeta traz, negligenciando assim a oportunidade de receber a orientação e a correção de Deus. Muitos estão andando por si só, da tua maneira, porque colocam o profeta numa qualidade de justo ou de pequeno. Um outro nível de autoridade, como eu falei, é o de justo. São aqueles que equiparam-se a nós, se assemelham a nós, estamos no mesmo patamar. Sabe, você deve honrar também, porque existe o galardão do justo, né? Então, aqui é como se ninguém é melhor que ninguém. E tem os pequenininhos, que são aqueles que nós temos de cuidar, que temos que ter responsabilidades, que são aqueles que são menores. Mas uma coisa, amado, que eu quero dizer para vocês é que desse altar, quem sobe aqui pode ser um pequenininho, pode ser um justo, ou pode ser um profeta. A palavra que ele libera aqui é algo que traz a diferença na nossa vida. Por exemplo, no culto de quarta-feira, o pastor, o apóstolo e a pastora não pregam. E nós temos uns pequenininhos pregando. Nós temos, talvez, justos pregando. Mas as pessoas não têm tanta empolgação. A igreja nunca lota na quarta-feira. As pessoas, eu espero que o motivo de você não estar aqui é cansaço, é um dia de trabalho, não porque não é o apóstolo, não porque não é alguém que, sabe? Ei, quem é frequentador de quarta-feira aqui? Dá uma glória a Deus aí. São cultos divisores de água na nossa vida ou não são? Deus fala na quarta-feira aqui? Eu espero que não tenha isso no nosso coração. Porque aí, de novo, você não está honrando o profeta. Você não está honrando... Porque honrar o profeta é honrar aquilo que Deus colocou sobre nós. Você está honrando o homem. Você está querendo do homem. E quando você quer do homem, querido, o homem não pode te dar nada. Bom, continuando. Então, consequências de quem recebe de uma forma adequada o profeta, o justo e o pequenino. Primeiro, as recompensas para o profeta. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, ele está entendendo o seguinte: é reconhecimento divino de que Deus está fazendo coisas. Profetas são honrados por Deus como seus mensageiros fiéis. Exemplo, por exemplo, Elias, ele foi recompensado com intervenções divinas, poderosas. Elias fez coisas poderosas. E uma das coisas que um dia uma mulher que não tinha nada na sua vida, o reconheceu ele na qualidade de profeta. Ela falou: vejo que é profeta, veste como profeta, talvez, e está pedindo comida na minha casa. Ela abriu mão do seu... houve um sacrifício, ela honrou aquele profeta, pois na casa daquela mulher o sobrenatural aconteceu. As vasilhas delas não faltava azeite, multiplicava, borbulhava, acontecia do sobrenatural. Não faltava farinha, num tempo de seca, num tempo de escassez. Percebe? Então, andar no sobrenatural. Deus quer mostrar o sobrenatural. De verdade, amado. Olha, eu vou falar de novo. Deus quer mostrar o sobrenatural, o poder dele para nós. E as pessoas estão impedindo Deus de fazer isso. Não é que Deus não quer fazer. As pessoas estão impedindo porque elas não estão reconhecendo o profeta na qualidade de profeta.
enquanto no teu coração não tiver algo, cara, se o meu líder fizer isso, falar e declarar isso, eu vou andar naquilo que ele está falando. E você começa a andar naquilo que está sendo liberado sobre a tua vida. Amada, a bênção chega na tua casa. Não é, Lu? Esses dias nós conversamos. Aí eu falei, Lu, faz isso. O que aconteceu, Lu? Falei alguma coisa demais? Falei alguma coisa de mim? É claro que o profeta vai direcionar Deus para você, amado. Está nas tuas mãos. É tão simples. Bom, recompensa do justo. O que um justo traz? O que um justo tem? Ele tem a proteção divina, as providências. Os justos são abençoados com a proteção e a provisão de Deus em sua vida. Por exemplo, Jó era justo. Não é? A Bíblia não fala? Jó era um homem justo. Então quando você deixa de reconhecer justos no nosso meio e de dar honra a esses justos, você vai sair de um princípio de bênção. Por exemplo, Jó, ele era um homem justo, certo? E o que aconteceu na vida de Jó? Ele perdeu, ele teve lutas, ele teve tribulações, ele teve dificuldade. Mas o homem justo é um homem que tem a provisão de Deus e a proteção de Deus sobre a vida dele, amém? O que aconteceu na vida de Jó? Ele perdeu, mas ele recebeu tudo em dobro. Amado, isso nos ensina o quê? Que na vida cristã, quando você anda como um justo, você vai passar por lutas, vai ter perdas, vai ter algumas derrotas, vai ter algumas batalhas que você vai perder, mas fica tranquilo, porque você está na qualidade de justo. Deus vai trazer em dobro, Deus vai trazer o milagre, Deus vai trazer a proteção. Mas se você só tem perdido, querido, se você só tem sofrido dano e a multiplicação não tem acontecido, o que está faltando é a honra do justo. Porque você se iguala, você se coloca numa posição de superior. E sem ter a autoridade superior. E honrar um justo, querido, sabe, é entender, é se importar com quem está do teu lado. Não é para quem está do teu lado. Essa pessoa. É valorizar ela. É ouvir. Não é julgá-la, não é condená-la, não é falar mal dela. Ok? Amém? Quando nós andamos numa provisão de justo, um outro homem que era justo era Abraão. Abraão, ele foi um homem chamado homem da fé, porque foi imputada a justiça sobre ele. E Abraão, por ter isso, ele recebeu uma herança eterna. Quando você honra a um justo, na sua qualidade de justo, você também anda nessa herança eterna. Você constantemente é abençoado. E Abraão, querido, era um homem próspero, rico. Você acha que Deus não está fazendo na sua vida porque Deus não tem condições de fazer? Deus é dono do ouro e da prata. Ele diz que se através das suas riquezas Ele suprirá todas as nossas necessidades. Sabe por que você sofre por causa das suas necessidades? Porque falta andar no princípio da honra. Uau! Obrigado, Jesus! E a recompensa dos pequenos, a aprovação divina. Mesmo em atos mais simples de bondade, são reconhecidos e recompensados por Deus. O Senhor falou, quem dá aos pobres empresta a Deus. Sabe, é entender que nós temos que se colocar no lugar do mais fraco. Nós, que você está numa posição de justo, numa posição de profeta. Querido, olha, eu nessa posição de líder, de profeta desta casa, quando vem um pequenininho aqui nessa casa falar comigo, pastor, olha isso aqui, eu paro para ouvir, eu paro para valorizar, para entender o que ele está dizendo. Eu vou lá, eu levo para o Senhor no meu joelho, eu falo, Senhor, ele falou isso de mim, eu não concordo com isso, mas o Senhor conhece todas as verdades, então eu quero honrá-lo, eu quero valorizá-lo, eu quero cuidar dele. Eu não pego aqui um homem que chega cheio de riqueza, cheio de condições e põe no melhor lugar aqui dessa cadeira. Ao contrário, eu trato todo mundo de uma forma igual, cada um na sua posição. Não tem aqui um partidarismo, não tem aqui uma desqualificação social, onde alguns são mais bem tratados do que outros. Aqui eu faço questão de todos ser tratados de uma forma igual. Eu posso errar, eu posso falhar, mas eu logo reconheço se eu percebo isso.
Então não importa, querido, quem é o maior e o menor nessa casa. Aqui todo mundo vai ser honrado. Todo mundo vai entender o seu valor e o seu propósito. E é dessa forma que vocês precisam agir. E de verdade, amados, eu vivo bênçãos constantes de Deus na minha vida. Eu vivo o sobrenatural de Deus todos os dias. A provisão, o seu querer, os milagres. É doideira o que Deus faz. Então, não inverta os papéis. Honre um profeta como um profeta. Honre um justo como um justo. Um pequenininho como um pequenininho. Sabe? Todo ser humano, ele se encaixa em um desses 3 níveis. E eu já vou finalizar. Se honramos, recebemos o galardão completo. A bênção é completa. Se honramos os que estão acima, os que estão nos mesmos níveis, os que estão sobre nossos cuidados, sabe? Quando eu falo dos pequenininhos, ei, a Bíblia diz para você, pai, não provoque a ira no seu filho. Sabe? Pai que fica cutucando, só para ver, só para achar coisa. Por exemplo, eu vou falar um pai que cutuca. Você, quando seu filho lava a louça e você reclama do jeito que ele lavou a louça, você é um cutucador. É um filho do capeta. E eu, filho, se você está ouvindo, seu pai faz isso, jamais aponte o dedo na cara dele e fale, tá vendo, pai, que Deus falou para você? Porque aí você está desonrando ele. Não te dá o direito de desonrar. Mas vamos voltar para o pai aqui que quando a filha lava a louça, ou o filho lava a louça, ou faz alguma coisa errada, e você reclama, fala, imbecil, não presta para nada, que não sei o quê. Olha quanta coisa você está fazendo, você está provocando a ira no teu filho. Sabe, você não é capaz de ver o esforço que ele tentou? Você não é capaz de elogiar, de falar, parabéns, filho, muito bom, gostei, só que da próxima vez faz dessa forma, ensina, com paciência. É assim que os líderes têm que tratar. Faz sentido? Deixa eu contar uma coisa. A Bíblia diz em 1 Pedro, maridos, honre as tuas esposas. Na verdade em Efésios. Honre a tua esposa. Honre a tua esposa como um vaso mais frágil. Não é que ela é a coitadinha, viu? Não é que, não posso falar nada com ela, porque ela entende mal, ela é uma coitadinha, ela é frágil. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, honre a tua esposa como um vaso mais frágil, no sentido de o valor que ela tem, a importância dela. E eu adoro quando eu falo isso, que as mulheres olham para mim e falam assim. Tipo, obrigado, pastor. Precisavam ouvir isso lá em casa. Ei, honrar a tua esposa com um vaso mais frágil, não é só pôr o dinheiro dentro da casa para ela fazer a comida. Não é só comprar as roupas e falar para ela, lava a roupa. Não é você ir trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e falar assim, mulher, faz as coisas aí que eu vou pôr o pé no sofá aqui. Não é isso não. É entender que ela tem o mesmo nível de autoridade que você. É 50-50, 50-50. Meio a meio. A Bíblia diz que nos afazeres da casa sejam o partilhar de comum acordo, igual. Mas eu tenho que trabalhar, caçar no campo. Pode falar. 1 Pedro? Tá bom. 1 Pedro 3, minha esposa está me corrigindo. Não tem? Você trabalhou o dia inteiro, está cansado? Vai ajudar a sua mulher a lavar a louça. Você concorda comigo? Você faz? Amém. Fernanda? Ai, que sorte, está beliscando você, né? Tá, sem opressão, hein? Em nome de Jesus. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Um tempo atrás, eu queria comprar uma bicicleta ergométrica para pôr em casa. E eu fui falar com a Natasha. Eu quero mostrar o princípio da honra, como ela tem efeito. E eu virei para a Natasha e falei, amor, quero uma bicicleta porque vai ajudar assim, babá. Aí ela falou assim, para que isso? Você já vai para academia? Você não precisa disso. Você não sabe o que eu quero, eu não sei o que, eu vou comprar, eu sou o homem da casa. É a minha vontade, o dinheiro é meu. E eu coloquei tudo isso no meu coração. E aí, eu sabia que ela tinha uma objeção contra aquilo. E eu ignorei o sentimento dela.
Nós tínhamos condições, eu tinha um dinheirinho sobrando, e eu fui lá e negociei. Cuidado, gente, não compra pelo marketplace, tá? É um perigo. Uma dica para vocês. Fui lá, negociei. Cara, caí num golpe, cara, eu sou tão esperto, Deus tem me dado sabedoria. E depois que eu caí num golpe, o Senhor falava, eu falei que não era para você fazer. Perdi o preço da bicicleta. Não chegou bicicleta. Aí eu tinha que olhar para ela assim, né? Pior de tudo. Tá vendo? Eu falei. Você que é homem, você sabe o que eu estou falando, né? É uma questão de quebrar o nosso orgulho. Ai! E eu tive que falar para ela, me perdoa, amor, você tinha razão. Aí passou-se uns 6 meses. E a vontade de comprar a bicicleta voltou. E eu peguei e falei para a Natasha. Já sabia que ela ia falar não, né? Mas eu tenho que falar. Eu aprendi uma lição, eu passei por uma lição. Eu não honrei o que minha esposa estava fazendo. Eu não valorizei o que ela estava querendo. Cara, a mulher tem a função de auxiliadora na nossa vida. É a mesma coisa do Espírito Santo. Ela age como o Espírito Santo na nossa vida, nos auxiliando às decisões corretas. Só que mulher não usa isso em favor teu não, porque Deus pega você também. Tô brincando, Deus não pega ninguém não, mas aí você vai estar quebrando o princípio. E eu virei para ela e falei, amor, quero comprar a bicicleta, achei uma XXX. Aí ela, pra quê? Você não precisa, que não sei o quê. De novo na mesma ideia. Aí eu falei, eu aprendi a lição, eu não posso ir contra. E comecei, falei para Deus assim, Senhor, a Natasha não quer, não tem jeito, não dá para convencer ela. O Senhor então me dá a bicicleta de presente, porque o Senhor me dá a bicicleta de presente, ela não tem que falar. O que ela vai falar? Eu ganhei, tá aí, ó, Deus mandou entregar para mim. E alguém ficou com vontade de dar uma bicicleta para mim? Vocês têm que orar mais, gente. Vocês ouvirem essas coisas do céu. E aí, beleza. Passou um dia, eu orando o Senhor para Ele me dar de presente a bicicleta. Passou 2 dias. Eu tive uma estratégia, seu Jorge. Deus me deu uma palavra de sabedoria. Ó, Deus dá a palavra de sabedoria, amados. Escute. Eu mandei uma mensagem para a Natasha mais ou menos dessa forma. Amor, eu preciso falar algo muito sério para você. Eu sei que você disse não para a bicicleta, concordo com você, quero te respeitar e não vou mais andar em desonra, porque da última vez eu vi o que deu quando eu te desonrei. Mas sabe, é um desejo muito grande no meu coração, estou com muita vontade de ter essa bicicleta, eu ia ficar muito feliz com isso. Se você pode repensar na sua resposta, sabe, refletir um pouquinho, ora a Deus, vê o que Deus fala aí. E eu fui muito humilde nessa minha comunicação com ela. Sabe o que ela mandou uma mensagem para mim? Ela falou assim, tá bom, meu amor, você tem limite no seu cartão? Uau! E a bicicleta custava, tipo, bem caro. E aí eu peguei, falei, ela falou, então tá bom, eu vou fechar. Fui lá, liguei pro meu irmão, falei, vamos buscar a bicicleta em tal lugar. A Natasha deixou. E aí quando eu liguei pro Paulinho, falei, você falou, mas, ô Fá, tem um cara aqui vendendo a bicicleta no condomínio, você não quer ver? Aí eu mandei a foto, era mesma coisa, a bicicleta estava igual, e zero, novinha a bicicleta, sabe, não era nem pela metade do preço, menos que a metade do preço do que eu ia pagar na outra. Tipo, se eu fosse pagar R$2.000 na outra, eu paguei R$600 nessa. E aí, cara, quando você honra, você recebe o galardão de honra. Até dentro da nossa casa, se não tiver comunhão, querido, não funciona. Entende o princípio da honra? Entende o valor da honra? Deus já liberou as bênçãos. O que nós precisamos é andar em honra para experimentar. Eu sei que você está com pressa de alguma coisa. Eu sei que você está que aconteça alguma coisa rápida. Mas o caminho é honra. O caminho é, Senhor, o Senhor falou, então eu espero. Isso aqui é honrar Ele. O Senhor disse, então eu acredito, eu vou esperar. Querido, chega mais rápido o milagre. A bênção acontece de uma forma mais rápida. E toda honra, querido, vai necessitar de um sacrifício. A honra, ela tem um preço. Provérbios 3:9 diz assim,
Honra o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias, frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, amado, uma coisa que você precisa entender: honra tem um preço, tem um custo, e nós temos que entregar esse custo. Olha, o texto diz: honra o Senhor com tuas primícias, com o teu dinheiro, e a sua plantação, a sua colheita será abundante. O seu barril, ou seja, está falando, vamos lá, naquela época não tinha Nubank, não tinha Inter, não tinha Bradesco, não tinha poupança naquela época. Então, a economia daquela época era os barris de vinho, de azeite, de cereais, era o dinheiro. Mas o que Deus está falando hoje, querido? Ele aumentou os barris. Agora, os números incontáveis. Mas o princípio é a honra. Experimenta. Se lança, começa a sacrificar. Sabe, não ser só comum na forma que você tem vivido. Eu vou falar uma coisa, amado. A gente fala de dízimo muito com carinho, com muita delicadeza, porque o Antigo Testamento fala do dízimo de 10%. No Novo Testamento, o dízimo, a palavra dízimo, ela é só uma régua para você começar. Porque eles entregavam tudo, eles não entregavam 10, eles entregavam 100. E o que fazia eles entregar 100, querido? O desejo de honrar. E aí você está brigando com os seus 10, fica com o teu 10, querido. Se você acha que esse lugar aqui não é uma casa onde a palavra de Deus é pregada e você não quer honrar os líderes e as coisas dessa casa, fica com os teus 10. Olha só o que o texto diz. Provérbios capítulo 3, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Honra o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai arrumar os teus passos, querido. Ele vai te levar para os passos do milagre, para os passos da vitória. Não só com as primícias, não só com o dinheiro, mas começa a reconhecer, começa a mostrar para Deus as intenções do teu coração. Em honra, Senhor, eu quero te honrar, eu estou com vontade disso, olha, está ruim isso, aquilo outro, como é que eu faço? Escuta Ele endireitar o teu caminho. Senão você vai viver pedindo esmola, amado. Senão você vai sempre ser um crente que não vai experimentar do sobrenatural. Não é porque Deus não quer fazer, é porque você não anda no caminho que tem que ser de honra. Então, esse tempo dessas mensagens, Deus quer produzir em nós os seus grandes feitos, os seus milagres, as suas conquistas, aquilo que Ele já derramou na cruz por nós. Sabe, amado, você acha que Deus já fez tudo, que você já viu tudo de Deus? Você não viu nada, ao ponto de Deus fazer com que os teus olhos contemplem a grandeza desse Deus poderoso. Posso ouvir um amém? Então, haverá sacrifícios financeiros que nós vamos ter que demonstrar através de honra. Sabe, um sacrifício financeiro, sabe, não é só o dízimo, não só a oferta, não só honrar com primícias, mas é começar a tirar um pouquinho dos seus privilégios, dos seus deleites, dos seus prazeres, para investir no Senhor, para investir na casa do Senhor, para investir em outras vidas. Qual foi a última vez que você deu dinheiro para alguém? Qual foi a última vez que você orou para Deus, dizendo assim: Senhor, mostra para mim quem está precisando de um dinheiro, quem está precisando de uma oferta, quem está precisando de um valor que eu preciso ajudar? Fiquei orando 3 dias pela bicicleta e ninguém se ligou. Vocês precisam entrar no mundo espiritual, amados. Por quê, amado? Porque da forma que você planta, você colhe. É burrice sua você guardar para você.
Quem guarda com fome, o lobo vem e come. Escuta. Honra também com o sacrifício do teu tempo. Sabe, você está aqui, ó. Está morrendo de sono, dormindo. Tem que tomar vergonha, amado. Porque quando é para você, você vai na praia, você não fica com sono, né? Hã? Você vai no seu restaurante, você vai no cinema, você vai nos seus lugarzinhos, você não pisca, né? Você fica lá assim, atento. E aí chega aqui e dá só o bagaço para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe. Esse aqui é o segundo culto que nós estamos fazendo hoje. Eu acordei, era 6 horas da manhã hoje. Vim, preparei a mensagem, preguei. Fui para casa, sabe, de vez eu ficar no meu regozijo, na minha piscina, na churrasqueira, sabe? Não estou dizendo que é errado. De vez eu ficar, sabe, jogando, assistindo filme, eu fui dormir, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso de honra aqui, eu tenho que estar bem, tenho que estar forte, tenho que estar acordado, tenho que estar alerta. Eu guardo o meu domingo. Se você quer entregar um domingo diferente para Deus, se você quer entregar um domingo com empolgação, para de usar o seu domingo para fazer todos os seus deleites e por último entregar algo para Jesus. Isso não é honra, isso não tem sacrifício. Deus quer ver o teu sacrifício. Sabe, ó, no mínimo, chega no horário. Chega no horário, chega 10 minutos antes, vai conhecer pessoas na igreja. Isso é honra. Quando você chega atrasado, não tem problema nenhum, amado, você quer andar em desonra. Mas não reclama porque não acontece nada na sua vida. Não reclama porque você entra aí como uma geladeira e sai como, sei lá, um freezer. E fala assim ainda, nossa, o culto não foi tão bom hoje. Quem é você para provar o culto? Você não honra. Que termômetro é você? Você está quebrado, querido. Faz sentido? Ah, mas se é para ganhar dinheiro. Ah, mas se é para trabalhar, para os viciados que gostam de trabalhar, né? O que você faz? Você se dedica, né? Percebe? Sacrifício com o nosso conforto. Nós vamos precisar ter, sabe? É desconfortante você orar um pouquinho mais por outras pessoas. É desconfortante você sair da sua casa e ir para uma célula, ou abrir a casa para ser uma célula. É desconfortante. Mas são sacrifícios de honra que nós precisamos entregar para Jesus. Faz sentido? Percebe que a gente não consegue observar que estamos desonrando a Deus? Por que estamos desonrando a Deus, pastor? Porque estamos tratando de uma forma comum. Não estamos sendo excelentes. Não estamos abrindo mão do nosso tempo, não estamos abrindo mão do nosso conforto. Sabe, a gente honra a Deus com sacrifício emocional. Sabe o que é honrar a Deus com sacrifícios emocionais? É parar de ter ressentimento dos outros, amado. Senhor, é por ti, Pai. Eu vou amar todo mundo, eu escolho amar. I love you, peoples. Eu vou parar de ter um nível de classificação, quem eu perdoo, quem eu não perdoo. E por quê? Porque as pessoas merecem? Não, porque eu estou honrando a Deus. Eu estou sacrificando a minha vida emocional. Ei, posso falar uma coisa? Você vai ouvir? Jesus está vendo. Jesus está te olhando todos os dias. Um outro sacrifício são sacrifícios relacionais. Sabe, amado? Infelizmente, abrir mão de pessoas que não edificam a tua vida é uma forma de honrar a Deus. Por mais que você ame. Não estou dizendo para você deixar de amar. Pessoas que fazem mal. Pessoas que só fofocam. Pessoas que não produzem nada, só te levam para longe de Deus e da vontade de Deus.
Você não deve falar para ela, eu não quero mais falar com você. Não, não é isso que eu quero que você faça. Mas você deve ser sincero, olha, eu escolhi um caminho e não está batendo as nossas ideias. Ou você vem comigo, ou não dá mais para a gente andar junto. Faz sentido? Mas pastor é meu amigo. Um dia eu virei para um e falei assim aqui, ó, esquece essa pessoa. Não, pastor, tem que ajudar, tem que salvar ela. Eu falei assim, não é assim que você vai fazer. É de outro jeito. Deixa que Deus está cuidando. Tem líderes para fazer isso, tem outras pessoas para fazer isso. Você não. Não me ouviu. Está aqui hoje? Não está. Eu tinha um amigo meu, e ele ministrou muito na minha vida, no começo da minha conversão. E eu tinha ele como um homem de Deus. Um homem que me ajudou no meu casamento. Sabe quantas vezes na madrugada eu liguei para ele e falou, vem cá, vamos conversar. E ele me acalmava, tomava café, mostrava a palavra de Deus. Mas chegou um dia na caminhada que ele começou a tomar direções diferentes. Ele começou a se perder. Ele começou a beber, coisa que ele não fazia. Ah, pastor, aqui que a Bíblia não proíbe beber. Eu sei, amado, a Bíblia não proíbe beber, mas a Bíblia diz para apartar do mal. Se você falar para mim onde tem bebida, tem coisa boa, eu vou falar, olha, então eu estou errado, vamos rasgar a Bíblia e é isso. Me mostra um lugar que é regado por bebida e está tudo legal. Não tem. Me mostra para mim se bebida não é princípio de acidente, se bebida não é princípio de prostituição, se bebida não é princípio de libertinagem. Ah, mas a gente bebe socialmente. É no começo. Evita o mal, amado. É pecado beber, pastor? Não, pecado é embriagar. Ah, mas se você bebe, você se embriaga, não sei, querido. Não vamos fazer o seguinte? Não vamos andar nisso. Vamos dar lugar para isso. Não precisa. Você quer ficar chapadinho? É uma outra coisa. E esse meu amigo começou a beber. E eu falei, cara, não é legal. E de verdade, amado, em algumas vezes eu bebi com ele. Fui conivente com ele. Até um dia que o Espírito Santo me deu um chacoalhão e falou, cara, você não está sendo um bom exemplo. Não está legal isso. E eu virei para ele e falei, irmão, não tem nada a ver, é socialmente, nós nunca ficamos bêbados. Eu falei, não, irmão, não dá, eu não quero mais. Automaticamente ele deixou de ir atrás de mim, deixamos de se encontrar nos finais de semana, como casal. E passou-se uns tempos, veio a notícia, fulano de tal separou da mulher. Passou mais um tempo, fulano de tal saiu da igreja. Fazem mais de 15 anos e esse cara nunca mais está dentro de uma igreja. E não quer nem saber de Jesus. Amado, eu tenho história de vida para poder falar. Não estou falando algo que eu acho. Então, sacrificar às vezes a Deus e honrar a Deus é abrir mão de pessoas que não querem seguir aquilo que você quer. Mesmo que seja um parente, mesmo que seja alguém muito próximo de você. Se é inimigo de Deus, é meu inimigo. É assim que Deus honra. Serei amigo daqueles, honrarei aqueles que te honrarem e pegarei e me vingarei daqueles que se tentarem contra você, amado.